Muito bom dia, meus queridos irmãos. Paz e luz seja convosco. Eu sou a Apóstola Sol e este é o nosso encontro de fé, amor e esperança. Hoje, terça-feira, dia 10/4. Eu sempre troco porque o meu reloginho aqui tem o mês invertido, mas hoje é dia 10 de abril e nós estamos aqui para recebermos o pão nosso de cada dia que o nosso Pai Celestial nos dá. Queridos, é com muita alegria que eu estou aqui para abençoar a sua vida. Daqui a pouco eu quero orar por você, mas antes vamos ter uma conversa muito edificante sobre o principal assunto da nossa vida. Que assunto é esse? A fé. Nada se tem, nada se vence, senão pela fé. O que é a fé? A fé é certeza. Você só alcança alguma coisa na sua vida quando você tem convicção daquilo. Você só se casa com alguém quando você tem certeza de que é aquela pessoa que você quer compartilhar o restante dos dias da sua vida e assim escrever uma linda história de amor. A fé, ela ocupa o lugar da dúvida. A fé ocupa o lugar do medo. A fé ocupa o lugar da insegurança e nos faz firmes na rocha que é Cristo. Inabaláveis, fortes, certos daquilo que Deus quer para a nossa vida, que são projetos e planos muito maiores do que os nossos próprios planos para nós mesmos. Eu quero dizer a você que está chegando aqui pela primeira vez que você é muito bem-vindo. Este encontro nós temos todas as terças-feiras, quartas e quintas, mas comigo e com o meu pai, Apóstolo Adelino de Carvalho, você tem um encontro todas as madrugadas, às 3 horas da manhã. Você tem orado conosco de madrugada? A oração da madrugada é um mistério muito forte que envolve as nossas vidas. A revelação da oração da madrugada, ela tem trazido um despertamento muito grande a pessoas de várias partes do mundo. Interessante, ontem eu recebi o áudio de um irmão querido que mora no Rio Grande do Sul, na divisa do Brasil com a Argentina. E ele contava no áudio o quanto ele está maravilhado com o que ele tem vivido na sua vida depois de começar a orar de madrugada conosco. Ele, que durante toda a sua vida esteve dentro de igrejas evangélicas e saía de uma, entrava em outra, saía da outra, entrava na outra. E com esta sequência de mudanças de igrejas, veio a decepção e chegou a tal ponto dele ser ferido na fé dele de uma forma tão brusca que ele chegou a acreditar que Deus não tinha poder para fazer uma mudança na vida de alguém. Mas que na verdade existia um grupo no mundo daqueles que são privilegiados e dos desprivilegiados, grupo este que ele se enquadrava com a sua esposa. Ele falou que quando assistiu a Apóstola Sol e recebeu o telefone para mandar o nome dele pelo WhatsApp, então ele começasse a receber a oração da madrugada para orar conosco, ele, recebendo a oração, não tinha forças para orar. Ele colocava a oração da madrugada, me ouvia orar, mas estava tão desacreditado que nem orar a Deus ele conseguia. Mas ele não desistiu. Ele continuou ouvindo a oração, mesmo sem conseguir orar. Até que chegou o dia que ele começou a orar comigo. E ele foi se sentindo cada dia melhor, cada dia mais fortalecido na sua fé, até chegar ao ponto dele me mandar este áudio ontem, dizendo: Apóstola Sol, a oração da madrugada tem mudado a minha vida. Tem mudado a história do meu casamento, da minha vida, dos meus dias.
e eu e a minha esposa compartilhamos a oração da madrugada, porque aqui onde nós moramos, na divisa com a Argentina, no Rio Grande do Sul, a cidade de Esperança do Sul, nosso irmão Carlos Vargas, ele disse: aqui em Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, existem poucas igrejas, e as poucas que tem, nós já fomos em muitas delas, e não acontecia nada na nossa vida, a nossa vida não adiantava. Ele usou esta palavra: minha vida não adiantava. Eu ia para a igreja e não adiantava nada, ou seja, ficava estacionado, ou pior do que isso, regredia. E tantas pessoas chegam nesta obra e dizem: nada adiantou na minha vida até hoje, e eu já estive em muitas igrejas. A diferença é que nós ensinamos como aplicar a fé. O que é fé, se não atitudes? Este nosso encontro é maravilhoso, porque eu tenho a oportunidade de ter essa conversa informal com você, onde eu falo de qualquer coisa, mas tudo embasado na fé. Tudo alicerçado em atitudes que são capazes de mudar a história da sua vida. Não conversa. Papo furado você tem aí para dar e vender, não é verdade? Nós estamos aqui para lhe ensinar a ter atitudes de fé, que são capazes de mudar toda a realidade da sua vida. E assim aconteceu com o nosso irmão Carlos Vargas, da cidade de Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, que hoje compartilha a oração da madrugada, porque ele tem tido esperança, forças para lutar, e ele disse: eu estou maravilhado, porque desde que eu ouvi falar da apóstola Sol, houve um despertar muito grande em mim, da esperança que havia morrido em Deus. E depois que eu comecei a orar de madrugada, eu fui percebendo que cada dia eu estava mais forte do que o outro. Comecei a orar, e então eu tenho agradecido a Deus todos os dias pela oração da madrugada e por esta igreja revelada que não se limita a paredes, mas me alcança onde eu estou. Por mais que aqui na minha cidade ainda não tenha um santuário desta obra, eu estou participando da unidade da igreja revelada através da oração da madrugada. Talvez você me assiste em outro país, não está aqui no Brasil, ou talvez você está numa situação como o do nosso irmão Carlos Vargas, numa cidade tão distante e que não tem o santuário ainda. Mas ele está firme na unidade da igreja revelada às 3 horas da manhã. Assim como ele, e assim como milhões de pessoas em várias partes do mundo têm participado desta unidade espiritual das madrugadas, eu quero convidar você a estar conosco às 3 horas da manhã, todas as madrugadas. Você pode receber no seu WhatsApp, sem pagar nada por isso, a oração da madrugada todos os dias. E eu gosto muito de falar, de receber a oração da madrugada pelo WhatsApp, porque assim você tem a oportunidade de mandar a oração da madrugada para as pessoas do seu contato. Mandar a oração da madrugada, que é um áudio que você vai receber de aproximadamente 30 minutos, todas as madrugadas. Eu, que sou a apóstola Sol, o meu pai, nosso apóstolo Davi, missionário Adelino de Carvalho, preparamos junto com uma grande equipe que coloca com muita propriedade a música, que tem a ver com a oração, que tem a ver com a reflexão, que tem a ver com o renovo, que é o que acontece em nossas vidas a cada madrugada. Deus nos renova. Renovar quer dizer fazer novo de novo. Quando nós dizemos um novo dia está nascendo, é porque começou tudo de novo. A rotina da nossa vida, ao acordar, orar, agradecer a Deus pelo dia, se pôr de pé, escovar os dentes, tomar o banho e se aprontar para o trabalho, é uma rotina. E começa a fazer parte da nossa rotina, tomando o lugar da prioridade das prioridades, a oração da madrugada, que faz tanta diferença no nosso dia, na nossa vida. Então, eu quero convidar você a estar conosco na oração da madrugada e desafiar você, mais do que um convite, eu quero desafiar você
Assim como Carlos Vargas teve a sua vida transformada através de orar conosco na oração da madrugada e aprender diante dos ensinamentos que o Espírito de Deus nos traz, aprender a colocar em prática a fé e mudar a história da sua vida, eu quero também desafiar você a estar conosco às 3 horas da manhã. Pode ser pelo WhatsApp, nós vamos mandar para você, assim como a nossa equipe manda para mais de 1 milhão de pessoas toda madrugada. Você pode orar pelo WhatsApp conosco, você pode orar pelo Facebook aqui, pela página do missionário Adelino de Carvalho, ou pela minha página, se você quiser curtir, será muito bem-vindo, a página da Apóstola Sol, ou também pelo aplicativo da Igreja Reino dos Céus. Você pode escolher, ou pelo rádio, você pode escolher o meio de comunicação que você quer estar conosco, mas não deixe de estar na oração da madrugada, que vai trazer uma revolução para a sua vida. Eu quero deixar aqui, aproveitando esta palavra que eu estou trazendo sobre a oração da madrugada, eu quero deixar o telefone do WhatsApp para você que quer receber no seu celular para ter a oportunidade de copiar este áudio e compartilhar com seus contatos. O telefone da nossa equipe. Você vai mandar o seu nome e a sua cidade. Então, hoje mesmo, de hoje para amanhã, elas já vão mandar para você a oração da madrugada. O telefone do WhatsApp é prefixo 31 991 15 15 43. Prefixo 31 991 15 15 43. Falando em oração da madrugada, nós estávamos nesta oração da madrugada fazendo uma reflexão que eu quero abrir aqui com você e quero até usar ela como base da mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã de terça-feira. Daqui a pouco eu vou orar em seu favor, eu quero abençoar a sua vida em oração nesta manhã de terça-feira. Mas eu posso dizer que mais importante do que a oração, esta reflexão que nós fazemos, ou melhor, este alimento que o nosso espírito recebe, que é o pão nosso de cada dia. Eu gosto muito de chamar este nosso encontro de momento de alimentarmos do pão nosso de cada dia que Deus nos dá pela revelação do seu Espírito. Em João 6,48, Jesus diz que Ele é o pão da vida. Em outras passagens, Jesus diz que aquele que beber da água que Ele der jamais terá sede. Tantas pessoas têm vivido uma vida vazia, né? Podem estar rodeados de pessoas ou podem ter bens materiais, dinheiro sobrando. Podem até ter saúde no corpo, mas se sentem vazias. Eu quero explicar para você algo que aconteceu comigo e com você e com toda a humanidade na criação do homem. Quando Deus criou o homem, Ele deixou dentro de cada um de nós um espaço que nada, ninguém, nem coisa alguma consegue alcançar, consegue preencher, porque só há acessibilidade a este espaço dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Por isso que uma pessoa que se sente tão vazia ao chegar nesta obra, ao começar a orar de madrugada conosco, ao até mesmo assistir uma live como esta, começa a se sentir preenchido no íntimo do ser. Começa a sentir algo que antes nunca havia sentido. Um alimento que vem do Espírito para o teu espírito. E este pão nosso é como o maná que Deus mandava do céu e sustentou o povo no deserto, na saída da escravidão do Egito rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Deus mandava o maná para aquele dia. Assim é a oração da madrugada. Assim é este nosso encontro. É o alimento que te alimenta para aquele dia
E como eu disse na oração desta madrugada, é como uma caminhada numa escada onde cada dia nós estamos num nível mais alto. E assim acontece o crescimento espiritual. Você vê que a serenidade no rosto de uma pessoa, a luminosidade no rosto, no olhar, nas palavras, nos gestos de uma pessoa, não vem na marra ou numa força física. Mas esta força maior que existe vem da espiritualidade. Uma pessoa do bem, uma pessoa com os olhos bons, o corpo dela é luminoso. Não é assim que Jesus nos ensina? Os olhos são os espelhos da alma. Os olhos são o reflexo do que há no nosso interior. Da mesma forma, as palavras, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a primeira coisa que nós aprendemos neste nosso encontro, que temos toda terça, quarta e quinta aqui ao vivo, amanhã você não pode perder, porque essa semana está muito especial, porque vamos ter uma sequência de estudos profundos que eu vou trazer para você sobre a palavra de Deus que transforma. Como aplicar a fé embasado na palavra de Deus. Eu sou muito criticada na internet por eu ser mulher, principalmente por pastor crente que tem uma visão muito errada de mulheres, né? Porque eu sou mulher, me criticam por eu ser apóstola. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o que os arqueólogos têm descoberto na cidade de Magda, lá em Israel. Você que tem acompanhado os estudos dos teólogos que se dedicam às escavações que têm sido feitas lá em Israel, você sabe do que eu estou falando e daqui a pouco eu quero falar com profundidade sobre isso. O que testifica a revelação do que vivemos hoje. Eu não sou a primeira apóstola que existe. Outro dia falaram aqui na internet, agora tem até apóstola. Eu não sou a primeira foi Maria Madalena. Aquela mesmo que foi ao encontro do corpo de Jesus no túmulo e foi a primeira a ser abordada pelos anjos de Deus lá diante do túmulo que estava vazio. Anjos estes que disseram para ela, por que procurai dentre os mortos aquele que vive? E os estudos têm provado, os estudos arqueológicos têm nos provado hoje, os historiadores da Bíblia, os arqueólogos, né? Eles têm nos mostrado que Maria Madalena foi escolhida por Jesus para ser a apóstola dos apóstolos. Olha que coisa impressionante. Isso me impressiona muito porque eu me lembro quando eu surgi na internet, Apóstola Sol. E isso chocou muito os religiosos, porque com muita hipocrisia vieram me criticar na internet, dizendo como pode uma apóstola só pelo fato de eu ser uma mulher. Queridos, é muito profundo isso, para que eu possa abordar agora com um tempo que eu tenho em cima de uma palavra que o Espírito me deu para entregar para você hoje. Mas só para poder falar um pouco sobre isso, eu quero dizer que o fato de eu ser uma mulher não muda em nada o agir do Espírito. Uma vez meu pai trouxe uma mensagem muito profunda sobre o que o apóstolo Paulo nos diz em uma de suas cartas sobre a mulher dentro das igrejas. Tem muitos religiosos aí que ficam usando a Bíblia para poder me criticar, né? Dizendo, principalmente esse texto do apóstolo Paulo dizendo, mulheres
devem ficar caladas dentro das igrejas? Oh, deixa eu responder. Querido, quem fala não é a mulher, não é a Daniela. A Daniela, mulher, é da conta do marido dela, o bispo Rodrigo, é da conta dos filhos dela. A mulher Daniela tem a vida dela como mulher, que é igualzinho à sua vida. Ser humano igualzinho a você. O apóstolo Paulo perfeitamente nos registra esta ordem das mulheres se calarem dentro das igrejas, porque quem vai falar na boca da mulher não é a mulher própria em si, mas é o Espírito de Deus. Calem-se, mulheres, como calem-se, homens, porque quem falará na boca do ungido de Deus é o próprio Espírito. Então, você que diz que as mulheres devem ficar caladas dentro das igrejas, querendo criticar, eu quero dizer que a religiosidade tem cegado tanto a sua vida, que o inimigo tem conseguido usar essa estratégia e tem sido vitorioso sobre a vida desses que criticam. Porque qual é a maior estratégia do príncipe das trevas sobre a vida de uma pessoa? É fazer com que ela, estando dentro de uma igreja, saia da vida dela para julgar a vida de outra pessoa, para que a vida dela, estando vazia, ele possa ocupar e usar ela como um instrumento dele dentro de uma igreja para causar destruição na vida de outras pessoas, ou até mesmo para usar como uma referência de que não adianta nada estar dentro de uma igreja. Ah lá, fulano, dentro da igreja não sei quantos anos e olha lá a vida dele destruída, vale alguma coisa? Outra estratégia também muito usada pelo inimigo é fazer você acreditar que ele não existe, que Deus não existe. E essa estratégia muitas vezes é colocada dentro de igreja, sabe por quê? Olha essa realidade do nosso irmão Carlos, que eu acabei de falar aqui da oração da madrugada. A vida inteira ele esteve dentro de uma igreja e a vida dele não fluía. Nada acontecia. Então eu tenho esta responsabilidade do Espírito de Deus de estar aqui com você para lhe ensinar a verdade. Eu amo ensinar. Maria Madalena tem sido provado pelos estudos arqueológicos, pelos estudos dos antropólogos, pelos estudos dos teólogos que se dedicam às escavaturas das Sagradas Escrituras, do que nos registra a Palavra de Deus e do tempo de Cristo aqui na Terra, tem nos provado que Maria Madalena foi a primeira apóstola que surgiu. E é fantástico isso, porque a mulher, ela é tão sagrada para Deus que Deus não escolheu a sua igreja como a pessoa de um homem, mas na pessoa de uma mulher. A mulher vestida de sol, não sou eu, Daniela, somente não, mas é você. É a igreja revelada que é vestida pelo sol da justiça, que é o próprio Deus. A igreja, ela é uma mulher. Você vê o próprio apóstolo Paulo diz que a igreja deve ser sem mácula, sem ruga, sem defeito. E é o mesmo que diz que a mulher deve ficar calada dentro das igrejas. Olha só, para você ver o quanto que o diabo, da mesma forma que tentou Jesus no deserto, usando a Bíblia, ele faz isso até hoje. Usando esses religiosos que enfiam a Bíblia debaixo do braço e sai condenando, maldizendo, praguejando, lançando palavras de feitiçaria. Outro dia eu estava vendo na televisão um pastor que estava falando na televisão, enchendo os telespectadores daquele momento no programa dele, enchendo as pessoas que estavam assistindo ele de feitiçaria. Que coisa absurda! E a pessoa, na inocência, vai recebendo aquilo, dizendo: você está doente, seu filho está perdido, seu casamento está arruinado. Poxa,
O tempo inteiro que aquele pastor estava falando, poucos segundos que eu vi, eu fiquei, tá amarrado. Não aceito, tá amarrado. O que é isso? Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão assistindo esse pastor aí, ó. Então, Apocalipse nos fala sobre isso, nesse tempo que estamos vivendo, o tempo do fim. Tantos iriam se auto-intitular pastores, sacerdotes, isso, aquilo, apóstolos. Ó, tem apóstolo a rodo. Vai para São Paulo pra você ver, você vai ver apóstolo de todo jeito que você imaginar. E onde está a verdade de tudo isso? Aonde está a verdade de tudo isso? A verdade está na revelação. Hoje eu quero falar na mensagem sobre viver a fé, que é a verdade que te liberta. Quem deu crédito a esta pregação? Quem acreditou de verdade nesta mensagem, nesta pregação, nesta revelação? A este se manifestou o braço forte do Senhor. Então a mensagem de hoje vai falar profundamente com você. Eu sei que já está falando, mas eu quero pedir a você que compartilhe esta live, para que muitas pessoas do seu feed de amigos, de mensagens aí no seu Facebook possam também receber esta revelação do Espírito. Eu quero só concluir aqui sobre Maria Madalena. Eu não sou a primeira apóstola, eu sou a apóstola da segunda glória, como esta obra é a segunda glória da igreja primitiva, a igreja que não foi fundada por homem, mas fundada pelo próprio Jesus. Cristãos revelados, apostolado da revelação. Como o apóstolo Paulo foi levantado apóstolo pelo próprio Jesus na revelação. Jesus já tinha ascendido aos céus e o apóstolo Paulo foi levantado como apóstolo e se tornou o mais importante de todos os apóstolos. Da mesma forma, sou eu. Da mesma forma, é o apóstolo Davi. Revelação, mensagens estas que têm chegado a você pela revelação do Espírito. Você vê diante disso que eu falei sobre palavras escritas pelo apóstolo Paulo, sobre a mulher, né, que deve ficar calada dentro da igreja e ao mesmo tempo dizendo que a igreja, mulher de Jesus, é perfeita. E Cristo escolheu a igreja como mulher dele e por ela ele se entregou. Então quem não tem revelação usa esses versículos isoladamente e aplicam de uma forma a matar a fé das pessoas. E isso é obra do diabo. Outro dia eu estava ouvindo meu pai falar. Meu pai eu sou fã dele. Sou fã dele porque ele é sagrado para mim como apóstolo. Ele é sagrado para mim como meu pai. E ele me impressiona como o homem sábio que ele é. A sabedoria dele não vem de algo natural, mas é milenar, é do Espírito de Deus. E ontem mesmo eu estava ouvindo ele falar sobre a fidelidade. Falar sobre a importância de ser e parecer. Não adianta uma pessoa ter a aparência de cristã e ser podre por dentro. Jesus chamou essas pessoas de túmulos caiado. O que é isso? Por fora é bonito, mas é podre por dentro. Volta a questão dos olhos que eu falei no início. Os olhos bons, a pessoa que leva tudo a bem, o corpo dela é luz, então você vê serenidade. Você vê humildade, você vê o Espírito Santo. Agora a pessoa que é pessimista, negativa, invejosa, o corpo dela é dominado pelo diabo porque ela tem os olhos malignos, os olhos que levam tudo a mal, os olhos pessimistas, os olhos negativos. Então, como ela vê, ela crê, e como ela crê, ela vê e se torna aquilo que ela crê. Jesus diz: como você crê, assim você vai viver na sua vida. Essa é a lei.
A lei da prosperidade na vida, em todas as áreas da vida, ela é imutável. É a lei de Deus. Antes de Deus criar o homem, criar a mulher, Deus criou o jardim que Ele mesmo plantou. Gênesis fala isso. Ele mesmo, antes de criar Adão, Ele plantou o jardim. E esta lei que Deus nos ensina em Gênesis, o primeiro livro, as primeiras folhas da Bíblia, é a lei que impera sobre os céus e a terra. A lei da vida. Você só planta na sua vida, você só colhe na sua vida aquilo que você planta. Não adianta você querer colher algo que você não plantou, que você não semeou. E várias vezes a palavra de Deus nos mostra que Deus deu a semente, Deus deu a terra, Deus deu o sol. E plantar é uma atitude que nós temos. E isto é um exemplo natural. A Bíblia diz que só se entende das coisas espirituais quando se entende da vida, das coisas naturais. Por isso eu gosto tanto de usar coisas do meu cotidiano, da minha vida, para ensinar você sobre a fé. Porque a fé é um hábito que você tem em todas as coisas, das mais simples às mais complexas. Então, a atitude de semear a semente que Deus te dá, Deus não vai tomar por você. Não tem outra forma. Eu posso orar por você 1000 orações, eu posso orar por você de todo jeito que você imaginar. Se você não fizer, eu não posso fazer por você. Eu posso te passar força, eu posso entrar na batalha junto com você, mas eu não posso sacrificar por você. Eu não posso semear a semente que Deus deu a você para que você semeie e então você colha na sua vida. A fé é uma questão muito individual de cada um. E a pessoa na vida dela, ela vive de acordo com a fé que ela tem. Então o que nós fazemos? Nós, pela revelação do Espírito, te ensinamos a aplicar a sua fé. Como é que aplica a fé? Como aplica uma semente quando você quer colher. Se você quer colher lentilhas, você vai semear, você vai plantar lentilhas. Se você quer colher arroz, você vai semear arroz, você vai plantar arroz. Se você quer colher lentilhas e arroz, você vai então semear lentilhas e arroz, então você colherá lentilhas e arroz. Outro dia eu trouxe uma mensagem usando um pacotinho de sementes de tomate. Você pega ali na embalagem e vê tomates lindos, maravilhosos, que te enchem os olhos e pensa, bom, quero ter tomates assim. Então como que eu devo fazer? Semear aquela semente, então a terra fértil, produtiva, regada, cuidada, com a luminosidade perfeita do sol, fará com que aquelas sementes produzam frutos maravilhosos para mim e eu colha daqueles frutos que eu semeei. Meu pai, muitas vezes na oração da madrugada, ele diz, você que quer fazer parte com esta obra e semear nesta terra que é produtiva, você pode então semear a sua oferta na conta tal. Daqui a pouco eu vou dar a conta. Ah, apóstolo, só é abençoado se for assim. Querido, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser da forma que Ele quer. Mas a lei que impera não foi estabelecida por mim, mas por Deus. Você quer que eu te iluda, dizendo, eu vou orar e tudo vai resolver? Como dizem por aí, né? Ora que melhor, aleluia. Meus irmãos, se fosse assim, a sua vida já estava muito bem, obrigada. Tantas pessoas já oraram por você e mudou? Melhorou alguma coisa? A fé é obra. Fé são atitudes. E eu quero falar sobre a verdade que é capaz de mudar a história da sua vida. Tudo que você fez até hoje fez a sua vida dar no que deu.
Se a sua vida está bem, obrigada, continuar fazendo o que você já vem fazendo. Agora, se você quer experimentar na sua vida o poder desse Deus verdadeiro, desse Deus que a palavra dele nos traz como um Deus vivo, não um Deus engessado como pregam por aí dizendo Deus só opera dessa forma, Deus só age assim. Engessam a operação de Deus, a forma de Deus agir, como se Deus fosse nosso empregado. Um absurdo isso, uma falta de reverência muito grande. E não é assim. É tão fácil você estar assistindo a televisão e aparecer uma propaganda que te enche os olhos de um produto X e aí você gasta dinheiro com aquele produto ou com aquela... faz um investimento nisso, naquilo outro. Você dá crédito àquela propaganda. E tantas pessoas acreditam em propaganda de televisão, acreditam até em novela que é uma mentira, mas duvidam da palavra viva de Deus. O que é palavra viva, apóstolo? Palavra viva é a mesma coisa que a Bíblia? Não. A palavra viva é a Bíblia revelada. Se Deus é vivo, por que eu vou me engessar num livro sem a santificação? Tem muitos ateus, ateias, pessoas que não acreditam em Deus, que leem a Bíblia. Né? Religiões aí, judeus, respeito muito e amo todos, mas que leem a Bíblia e não acreditam em Jesus, que é a base da nossa fé, que é o alicerce, que é a pedra angular, que é a firmeza, que é a rocha da nossa vida. O diferencial de tudo que vivemos é Cristo. E por suas pisaduras ensanguentadas nós fomos sarados, pelo sangue fomos sarados, pelo sangue do Cordeiro fomos libertados. Então a Bíblia, por um livro de 66 livros, é a Bíblia de um livro. É uma biblioteca com 66 livros. Agora, a Bíblia revelada é a verdade de um Deus vivo que opera hoje, operou ontem, opera hoje e assim Ele vai operar eternamente na vida daqueles que creem. A diferença de se receber e de viver mendigando o pão é crer. Tudo pela fé. Tudo se vive pela fé. Tudo, todas as coisas pela fé. Então, eu quero ler para você aqui o que nos registra, ainda em João 4, João capítulo 4, versículo 24. Olha o que nos diz sobre esta verdade que vem pelo Espírito, o Espírito da verdade. O que é a presença do Espírito da verdade na nossa vida? É a firmeza do que vamos viver, é a confiança. Quem tem o Espírito da verdade não duvida. Quem tem o Espírito da verdade não teme. Quem tem o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, o Espírito da terceira pessoa da Santíssima Trindade, começando pelo Pai, Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo. Porque Jesus, na sua ascensão, quando ascendeu aos céus, ele disse: não deixarei meus seguidores órfãos. Eu não abandonarei os filhos de meu Pai, a igreja pela qual eu me entreguei na cruz e sangrei até a última gota para sará-la e santificá-la e curá-la e salvá-la. Não deixarei meus seguidores órfãos, mas enviarei o Consolador. Enviarei o meu Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Emanuel, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. É interessante, uma pessoa que tem o Espírito da verdade, ela não consegue
Ninguém consegue enganar ela. Ela não consegue ser iludida por mentiras do diabo, porque o Espírito da verdade impera na vida dela, está nela, intrinsecado. Por isso que eu digo, quando uma pessoa tem fé, nenhuma realidade muda a decisão que ela tem de vencer pela fé. Quando uma pessoa recebe um alimento forte, não é qualquer coisinha que derruba ela. Vamos entender a fé, a palavra da verdade, o Espírito da verdade, comparando a nós e ao alimento que nós comemos? Responda para você mesmo. Quando você decide ter mais saúde no seu corpo, a primeira coisa que você busca fazer é o quê? É o segredo aí. Primeira coisa que você faz quando você quer ter mais saúde, mais qualidade de vida e mais longevidade, viver mais tempo, o que você faz? Melhora a sua alimentação e começa a praticar atividade física. Não é assim? Que os nutricionistas, os nutrólogos, os médicos, cardiologistas nos mandam fazer? Melhora a alimentação, concilia a atividade física, então você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar a sua saúde, você vai aumentar a sua expectativa de vida, vai ter longevidade. Não é assim? Como que você melhora a sua alimentação? Optando por fast food, comida refinada, macarrão, pão francês, que é uma delícia, quentinho com manteiga. Eu também gosto, mas é saudável? Depende, né? Eu nunca digo que seja saudável, até porque eu não sou uma profissional de saúde, mas é óbvio que essa parte de fast food, hambúrguer, batata frita, refrigerante, essas coisas que bate o olho e você já sabe, nossa, né? Tem gente que fala, eu mesmo falo, não, hoje eu vou aproveitar que meu filho quer um hambúrguer e também vou dar um tempo de dieta, reeducação alimentar, regime ou plano alimentar, aquilo que você quiser chamar, cada um chama de um jeito, né? Então você bate o olho no fast food, na comida rápida, aquela comida pronta, aquela comida miojo, que é veneno maior do que miojo, gente do céu. Bom, isso é uma escolha de cada um, mas sabendo todos que têm esta consciência de que estes alimentos vão trazer prejuízo para a saúde. Agora, quando você pensa, quero ter uma saúde melhor, então você vai optar por quê? Vegetais, verduras, carne verdadeira, né? E você vai optar por frutas, legumes, comida de verdade, né? Da mesma forma, somos nós espiritualmente. Quando nós alimentamos da palavra da verdade, nós somos saciados no nosso espírito e empoderados a sonhar. Somos empoderados a viver o sobrenatural. E isso gera em nós uma confiança em Deus. Quando você dá crédito à mensagem viva da verdade do Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do Pai das Luzes, que traz esse despertamento. Então veja só o que nos diz João 4:24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que fantástico, que profundo que é isso aqui. O Espírito da verdade, ele não deixa a gente ser iludido, ser enganado, mas o Espírito da verdade, ele nos guia na verdade. Quando você recebe o alimento revelado da verdade, então seu espírito é fortalecido e você é guiado pelo Espírito da verdade. Você vê, tem muita gente que critica os meus objetos sagrados que eu creio, e isso é uma questão de fé.
Eu tenho aqui uma parte do meu altar, eu tenho na minha casa o meu altar completo, também tenho no meu gabinete o meu altar completo. Mas aqui eu tenho, devido ao espaço, eu tinha tudo aqui, mas ficava muita informação e eu decidi mudar um pouco. Também já estou querendo mudar o estúdio de novo para ficar cada vez mais novidade para vocês, para ser melhor, para ser mais agradável, para ser mais aconchegante. Eu quero que você se sinta bem pertinho de mim, porque o que nós temos aqui é uma conversa onde nós compartilhamos a fé e as coisas que o Espírito de Deus nos traz. Fala na minha boca, mas quem fala é o Espírito, não sou eu. Então esse ambiente eu quero que fique ainda mais próximo de você. Aguarde que vai vir muita novidade por aí, tá, gente? Mas vamos falar aqui sobre o meu altar. Eu tenho uma parte do meu altar aqui. Eu estou com o segundo castiçal, que daqui a pouco eu vou orar por você com ele. Mas observe que eu tenho aqui no centro a estrela. A estrela que nós chamamos de estrela guia, tá vendo? Olha aqui. Ó. A estrela fica acima da arca. Quando você vai no Monte Manaim, você vê que pela Trindade divina, Santíssima Trindade, nós temos o altar mais alto, que é o altar do Pai. E no altar do Pai está a pedra da aliança, a pedra branca de Israel, enorme, e a estrela guia. A estrela guia. E depois no altar do meio, o altar do Filho, que tem a cruz, o manto sagrado, a gruta dos milagres, inclusive aquelas pessoas que ainda estão com a cruz de vício, de sofrimento, de doença, terão agora dia 21 a oportunidade, única oportunidade, de entrar dentro da gruta dos milagres e lá deixar a cruz de sofrimento no Monte Manaim. Então no altar do Filho tem a cruz com o manto sagrado e também abaixo tem o altar do Espírito. Não que um seja acima do outro ou que um seja mais forte do que o outro. Não, é pela Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado no menorá, o castiçal sagrado. 7 braços de poder, de vitória. O Espírito Santo, de luz, o Pai das luzes, o Espírito de Emanuel, Deus que está conosco, o Espírito da verdade. Agora, a estrela guia, ela é a estrela da verdade. E a cruz é a verdade que liberta. Observe que, para aqueles que têm a revelação, compreendem de uma forma muito ampla a profundidade de tudo isso. A estrela guia foi a estrela que guiou os reis magos ao verdadeiro rei, que era Jesus. Eles foram primeiro ao palácio, ao rei de Israel, e perguntaram: cadê o rei que nasceu? E aí eles olharam e falaram: não é esse. Então eles seguiram a estrela guia, que os levaram à verdade do Rei dos Reis. Então eles o adoraram. Então você vê que quando a palavra de Deus vem até nós pela revelação, ela deve estar acima de qualquer palavra. Ela deve estar acima de qualquer palavra. Quando você recebe a palavra do Espírito de Deus, o Espírito da verdade, você deve colocá-la acima de qualquer palavra. Acima da palavra da sua mãe, acima da palavra do seu pai, acima da palavra do seu filho, acima da palavra do médico, acima da palavra do advogado, acima da palavra do juiz, acima das circunstâncias, acima de qualquer coisa, deve estar na sua vida a palavra de Deus. Porque não há verdade senão a verdade da palavra revelada de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. E eu quero encerrar lendo aqui Lucas. Evangelho do apóstolo Lucas, capítulo 4, versículo 4. Olha o que nos diz. Tem gente que acha que fé é religião, né? Eu tenho fé, sou da religião pipocas.
Eu tenho fé e... você tem fé? Tem. De qual igreja que você é? Não sei, que placa de igreja o quê? Fé é revelação. Fé são atitudes. Fé é crer. Fé não é religião. Fé não é placa de igreja. Então, por isso que eu digo, tem pessoas que são da igreja católica, tem pessoas que são espíritas, outras que não têm nem igreja, mas estão conosco na oração da madrugada, porque é uma igreja que não se limita a paredes, mas que é inclusiva. Pessoas que são garimpadas dentro de tudo quanto é religião, garimpadas pelo próprio Cristo para participarem da revelação, para serem testemunhos do poder desse Deus. Pensa comigo, Deus é grande. Deus é grande, o seu poder é grande, incomparável. Deus opera coisas grandiosas. E nós, seus filhos, vamos viver a pequenez de uma vida miserável? Tá errado. Se Deus é grande e é nosso Pai, nós como filhos devemos ter uma vida para a glória dele. Grandes coisas ele tem para fazer na nossa vida, mas ele faz na vida daquele que crê. Essa madrugada meu pai falou sobre uma batalha, não foi nessa madrugada não, foi ontem que ele gravou um áudio em alguns dos grupos do santuário e ele falou sobre uma luta que ele tem passado durante toda a sua vida com os meus irmãos, os outros filhos dele, que tentam provar para ele que ele não é um bom pai. Só que ele não dá crédito a isso, porque ele sabe que essas pessoas que questionam a ele, no lugar de amar, honrar, obedecer, são pessoas também que não merecem o crédito dele. Ele ama, ele cuida, ele respeita, e cada um tem sua vida e convive bem com todos eles. Mas nesta atitude de questioná-lo, no lugar de amá-lo e respeitá-lo, e reconhecer quão grandioso é o amor dele como pai, porque eu sou uma prova disso, questionam, duvidam. Então ele não dá crédito a estas pessoas. Da mesma forma é Deus. Por que Deus vai fazer na vida de uma pessoa que duvida? Por que Deus, mesmo sendo pai de toda a humanidade, vai fazer na vida daquele que duvida do poder dele? Que não se empenha nem um pouco em demonstrar o quanto confia no poder dele, o quanto confia nele, mas questiona, escolhe no que vai acreditar. Então não recebem o espírito da verdade, que é a revelação, que é o discernimento, que é a sabedoria para aplicar a fé nas ações e mudar a história da vida. Então, você vê, Lucas 4:4 diz assim: Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Palavra da verdade, revelação do Espírito que alcança você agora, aí aonde você está. Eu quero que você pense sobre tudo isso que nós falamos aqui, pela revelação do Espírito. E eu vou orar por você agora e pedir ao Espírito de Deus que lhe dê entendimento e sabedoria para que você possa tomar uma atitude na sua vida e começar a viver uma nova história em nome de Jesus. Eu vou orar por você e quero que você que tem a oportunidade de colocar o seu talite, faça isso. Se você estiver no seu trabalho, como muitas pessoas me assistem do trabalho, eu sei que não tem como você fazer isso, mas eu faço. Eu me cubro com um talite vermelho do sangue do Cordeiro e estendo sobre a tua vida o castiçal sagrado dos 7 Espíritos de Deus. Feche os seus olhos, eu quero neste momento orar por você.
Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós estamos, meu Pai, numa semana muito forte. Nós estamos, meu Pai, na semana da sexta-feira 13, o dia em que nós receberemos nos nossos pés a lavagem com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro, com o sangue da comunhão, para que haja a abertura de caminhos, a libertação de toda a escravidão, de todo o aprisionamento a sofrimentos, a males, na vida de cada pessoa que está envolvida nesta fé, neste propósito. Pai, eu quero te apresentar esta vida que está comigo aqui agora, nesta unidade espiritual apostólica, se alimentando da palavra da verdade, da revelação e recebendo esta força na sua vida, no seu corpo, no seu espírito. Em nome de Jesus, meu Pai, eu passo força para esta pessoa dar uma guinada na vida dela, transformar a história da vida dela por o único caminho, o caminho verdadeiro, o único caminho que leva a esta transformação, esta vitória, que é a fé. Então, meu Pai, olhe para a fé desta pessoa, visite a fé desta pessoa agora e aumente a fé desta pessoa, para que ela possa ser também, assim como eu e assim como milhares de pessoas, um testemunho do teu poder grandioso, um testemunho da libertação pelo sangue do Cordeiro, um testemunho pelo poder que há na operação divina do Senhor no Monte Manaim. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero deixar para você os dados da conta desta obra. Você que quer semear nesta terra fértil, produtiva, não adianta você também aplicar isso que o Espírito falou com você através da minha vida, de semear a semente numa terra morta, improdutiva. Você vai desperdiçar a sua semente e nada vai valer, não vai valer de nada, né? Agora, você que quer semear a sua semente nesta terra produtiva, comprovada que é produtiva diante de tantos testemunhos, de tanta transformação na vida do povo, desta obra, eu quero deixar para você, por livre e espontânea vontade, por livre e espontânea fé, os dados da conta desta obra, para você fazer esta prova com Deus, no dízimo, nas suas ofertas, nos seus propósitos. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Você que vai fazer o depósito da sua oferta precisa enviar o comprovante da sua oferta no WhatsApp das plantonistas da oração da madrugada, as mesmas que você vai pedir para te mandarem a oração da madrugada sem você pagar nada por isso. Nesse mesmo telefone você pode mandar o comprovante do depósito da sua oferta, que é o prefixo 31 991 15 15 43. Prefixo 31 991 15 15 43. As pessoas que têm feito o depósito da oferta acima de R$1.000, nós estamos mandando pelo Sedex, pelos Correios, o talite vermelho do sangue do Cordeiro direto na casa da pessoa, ou o escudo de Davi, conforme você escolher. Você pode conversar com a missionária e escolher qual que você quer que te envie. Ou o quipá que nós usamos na nossa cabeça, o quipá dourado de Jeová Jiré. Amém? Foi uma alegria muito grande estar aqui com você, lembrando que o nosso estudo sobre esta fé tão profunda que transforma a nossa vida, este estudo que nós começamos hoje, amanhã vamos dar sequência, você não pode perder, 11 horas da manhã ao vivo aqui na nossa live, e também quinta-feira nós estaremos juntos aqui ao vivo pela nossa live. Este é o nosso encontro de fé, amor e esperança. E este foi o pão nosso que Deus nos deu para esta terça-feira. Agradeço o carinho de me receber aí onde você está. Agradeço o
o fato de você ter compartilhado esta live e, mais do que ser abençoado, ter sido um instrumento abençoador aos seus amigos da sua rede social. Quero agradecer também a nossa equipe da TV Reino, regida pelo Bispo Márcio, com o missionário Eliatã, missionário Cleiton, agradecer ao Bispo Sérgio, agradecer ao pastor Geraldo, que é o nosso TI, e a missionária Sandrinha, que cuida do nosso cenário, que cuida de tudo aqui com tanto carinho. E quero pedir a Deus que esteja contigo em nome de Jesus e que você esteja conosco às 3 horas da manhã, na oração da madrugada. Até amanhã, um forte abraço, Deus te abençoe, paz e luz seja convosco. Não perca às 3 horas da manhã a oração da madrugada com a missionária Daniela Carvalho. Disse Deus: amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam. Provérbios 8:17. A hora 9 da noite é também a hora dos anjos e arcanjos. Participe do grande clamor da oração da madrugada, sempre às 3 da manhã.